Tem um episódio seu que é muito marcante, que foi na época que você foi cancelado e você reverteu aquilo em faturamento e utilizou aquilo como lição para as pessoas. Então eu queria entender como que foi o impacto disso, de você ver ali que um story seu bombou ali, só que veio o cancelamento, todo mundo te compartilhando. Como que foi essa... Cara, esse episódio foi muito interessante, porque é muito parecido o que eu faço com o que você faz, Renato, e com o que os influenciadores em geral fazem. Quando você fala que você é muitas vezes o único amigo fitness do cara, né? Cara, muitas vezes eu sou o único cara que vai falar pra aquela pessoa: cara, não tenha vergonha de querer enriquecer, não tenha vergonha de falar que você vai sair do bairro que você tá, não tenha vergonha de olhar pro carro do Renato e falar assim: cara, eu vou ter um carro como esse cara. Enquanto muitas vezes seus familiares vão falar: quem você pensa que é pra querer isso? Quem você pensa que é pra sair da sua comunidade? Tá? O brasileiro, ele classifica todo mundo por humilde, e até uma palavra nova que eles criaram, né? Desumilde. Ô, tu tá sendo desumilde, hein, cara? Pô, tu tá querendo sair daqui, hein? Você não é mais humilde, você não é mais humilde. E muitas vezes eu sou o único cara que tá ali falando: cara, dá pra chegar vindo de uma família desestruturada, dá pra chegar tendo passado por episódios de droga, dá pra chegar tendo sido alcoólatra, dá pra chegar tendo tido problema com peso, dá pra chegar perdendo um filho no meio do caminho, dá pra chegar tendo relações muito conturbadas com seus pais. E o cara fala: caramba, é verdade, o Ícaro tá contando tudo isso, ele passou por tudo isso, dá pra chegar. E muitas vezes as pessoas, elas vão se ligando a isso, né? E a minha comunicação, ela é característica, a minha característica, ela é meio forte, meio ácida, às vezes essas brincadeiras. Quando você falou, aplicar algo novo, todo mundo ri. Eu gosto desse ambiente mais corajoso, né? Vamos falar mais agressivo. Mais agressivo, né? Porque, eu também acho legal também. Para pensar. Até pra você despertar a pessoa. Quantas vezes, cara? É que assim, às vezes o cara é muito próximo a você. Quantos, Renato, você teve que dar aquele tapa na cara? Lógico, não no sentido concreto, né? Em 30 dias eu não dei um tapa na cara do Maurício aí no projetinho. E você vira e fala assim: cara, tu vai morrer. Cara, já fiz isso já. Tu vai morrer e vai deixar seus filhos. Isso vai fazer o quê? Ah, mas é que eu tô trabalhando. Eu faço isso porque eu amo muito a minha família e tô trabalhando muito. Cara, se você ama muito sua família, você não quer morrer aos 45 anos. E ninguém vai falar isso pro cara. E a minha comunicação se desenvolveu assim. Até que um dia, tava tendo um momento daquele de crise financeira. O Brasil é um parque de diversões, é a Disney Wet n Wild das crises financeiras, né? E você lembra daquela época que o tomate e o arroz ficaram muito caros? Bom, arroz você vai saber, porque você come quantos quilos por dia. Que época que foi? Puta, cara, quando o cara fica rico, ele não sabe mais o preço das coisas. Cara, não sei, foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Puta, não vou lembrar. Alguém aqui lembra? Foi no último ano de mandato do Trump, que ele matou o general iraniano. E aí, olha isso, o cara tá lembrando desses detalhes sórdidos. Foi no ano que mataram aquele general iraniano. E o arroz deu um pico, cara. Tá. E ficou muito caro. E alguém me perguntou... E eu tava dando uma sequência de tapas na cara das pessoas pra elas acordarem que, nessa época, o Felipe Neto falou que o mundo ia acabar porque o Trump matou um general iraniano. E eu tava defendendo que não. Que o mundo ia continuar exatamente como ele estava, que o mundo ia continuar funcionando, que você teria que pagar suas contas, que você teria que pagar o seu aluguel, o seu condomínio, o seu gás, e que você não tinha que se desesperar por causa disso. E que não era o Trump que ia fazer o teu jogo virar. Cara, o cara acha que porque o PT ganhou, o Brasil vai virar Venezuela no dia 2 de janeiro de 2023. Cara, não, o mundo vai continuar girando, exatamente como tá. Então, enfim. E alguém me perguntou, e no meio desses shows de tapas distribuídos, que a audiência utiliza como alavanca para acordar. Isso na sua caixa de perguntas. Na minha caixinha de perguntas. Alguém me perguntou: Ícaro, cara, o arroz tá muito caro, como é que eu faço? E eu soltei a frase que mudou a vida da empresa, que foi: enriqueça e você nunca mais vai se preocupar com o preço do arroz. Você tomou hate por causa disso? Hã? Tomei hate por causa disso. E um puta de um hate. Um cancelamento fudido. Forte. Tá, mas qual foi a apelativa pro cancelamento? O que acontece? Isso foi clipado, isso foi printado por uma galera mais do Twitter, aquele ambiente mais tóxico, e falaram: essa é a abstração, essa é a cara do homem rico, da pessoa rica, do privilegiado, e blá blá blá, enriqueça e não precisa do preço do arroz. Até que o Felipe Neto viu. E aí o Felipe Neto foi e compartilhou. Ah, ele compartilhou um post seu? Ele compartilhou. E aí Na maldade. fez alguma crítica, eu não lembro qual que era exatamente. E ali, a minha esposa veio com a cara preocupada. Ela falou: cara, o Felipe Neto compartilhou o teu post.
Eu olhei pra ela e falei, caralho, vamos fazer muito dinheiro agora. A primeira reação já é essa? Você não chegou Ela a ter... não teve medo? Cliparam, eu já comecei a mandar uma sequência de áudios no grupo do WhatsApp da empresa. Pessoal, o lançamento vai ser assim, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tô fazendo a sequência aqui nos stories pra mostrar que isso daqui... Porque você sabia que ia vir todo mundo saber quem é esse cara. É uma delícia. E você acredita no seu conteúdo. Você acredita no seu produto. Você Totalmente. acredita no seu trabalho. Você falou assim, então, ele levantou a bola pra me detonar. Só que quando entrarem no meu ambiente, vão ver que o ambiente é bom. Cariane, quantas pessoas... Você pensou bem. Cara, Você quantas... sabe quem você é. Quantas pessoas... Nós não vamos saber o número, mas eu posso te garantir. Quantas pessoas que votavam, por exemplo... Que votaram no Lula, por exemplo... Viram que você e o Muzi iriam fazer uma entrevista com o presidente... Vieram aqui pra te xingar... Olharam teu conteúdo... Gostaram do que você falou... Olharam a sua academia... E acabaram se tornando seguidores. Porque o cara entendeu. O cara falou, caramba, esse cara tem alguma coisa pra falar, esse cara tem Talvez coisas pra no ensinar. aspecto político nem tanto. Ele ignora. Porque há um amor muito grande. Mas no seu caso, é muito bom. Por quê? Porque ele fomentou um assunto que é controverso. Completamente. É Aí, controverso. Há divisão de opiniões. E quando ele falou assim, não, o que o cara tá querendo explicar é que você tem como fazer esse jogo virar. E aí foi um lançamento cara, do cacete. foram acho que 6 milhões de reais. Quanto foi de lançamento, Jonatas? 6 a 9 milhões de reais, muito rápido. Assim, ó, pau. E eu falei, muito obrigado, Felipe Neto. Vou colocar uma praça na minha casa. A gente construiu uma parte nova na casa. Falei, essa é a praça do Felipe Neto. E aí ele nunca mais me marcou pra nada, assim, né? Porque eu tava louco. Pô, faz tempo que o Felipe Neto não me... Alguém vai clipar isso daqui, ele vai lembrar. E foi isso, entendeu? E o que aconteceu? Eu percebi que... Ele tem uma praça com a plaquinha assim, né? E o que acontece é que eu descobri, Renato, eu fiz aquela pergunta do hater, porque eu descobri que um dos maiores medos dos meus alunos... Os nossos alunos quem são? Tem os influenciadores, é claro que tem. Mas tem pessoas que não aparecem na internet. Nós temos copywriters, gestores de tráfego, nós temos social media, suporte remoto, assistentes virtuais, são pessoas que não aparecem. Mas para os influenciadores, eu percebi que um dos maiores medos do brasileiro é ser cancelado. E aí veio outra frase que acabou se cristalizando. O primeiro cancelamento, o cancelamento começa em casa. O cancelamento não começa com o Felipe Neto te cancelando porque você tem 2 mil amigos. O cancelamento começa sempre o seguinte. Uma menina, uma mocinha, ou um rapaz, ele começa a olhar os vídeos do Renato. E ele começa a se estimular. Ele começa a se sentir bem. E ele começa a treinar. Ele começa a fazer um curso, às vezes, de nutrição. Ele começa a idealizar um caminho como você trilhou. Quem são as primeiras pessoas que vão cancelá-los? Os pais, os irmãos, o cunhado. As pessoas da família que falam, ih, tá com 300 seguidores, já tá se achando blogueiro, ó lá, tá fazendo post preparando a comida. Meu, que palhaçada, meu. Você acha que alguém fez uma live pra 6 pessoas? Você acha que alguém se importa que você tá falando? O cara pode consumir o Cariani, por que o cara vai consumir o teu conteúdo? Olha lá o Ramon, ó, alguém vai ver o Ramon, quem vai ver você? Você é uma piada. E é o teu parente, cara. É, tá cancelando ele, tá É certo. foda. Então assim, quando eu percebi isso, nós criamos um curso dentro da escola que foi fechado sob demanda, chamado cancelamento. Como lidar com cancelamento. E ali as pessoas vão entendendo. Primeiro ponto, o que eu falei quantas vezes pro Paulo, cara. Eu falava com o Paulo, com o Muzi. Falo, Muzi, cancelamento não é real, cara. Cancelamento não é real. Prova disso é o Monark. Continua. O Monark tá Ele bem pra continua, caramba. ele continua. O cancelamento não é real. Você precisa... É que assim, você vive um surto de ansiedade. Porque é difícil Deve você ser ver muito pesado, centenas de pessoas, milhares de pessoas te xingando. No caso da Betina, as pessoas pegaram a declaração de imposto de renda do pai dela e jogaram na internet. É, os caras são capazes de tudo, Então cara. assim, os caras... Dependendo do nível que chega a situação, é bem complicado. Não Então sobra assim, ninguém. não é fácil. Só que, quando você sai na rua, dá uma volta, vai na padaria, come um sanduíche, e você percebe que ninguém sabe quem é você, você fala, puta cara, isso aqui não é real. Isso daqui é um movimento que dura no Twitter de 24 a 72 horas. Mas quando todo mundo sabe quem é você. Quando todo mundo sabe que você é outro patamar. Só que, até mesmo quando todo mundo sabe que você... Renato, o Monark saiu no Jornal Nacional. Foda, né, velho? Você imagina que esse... Eu não lembro se no Fantástico, mas no Jornal Nacional, com Mas você certeza, saiu. Mas o cara. Monark ficou mal, velho. Ficou muito mal. Só que aí a vida passa, a vida continua, melhor dizendo. Então, assim,
É claro que existem cancelamentos e cancelamentos, mas a maioria deles eles podem ser contornados, eles podem ser resolvidos e você ainda pode lucrar com isso. Qual é a única exceção? Primeira coisa que eu falo no curso. Existe um cancelamento que não pode ser resolvido. Quando você realmente fala merda. Ponto. Chegava a aluna pra mim e falava assim, nossa, Ícaro, eu tô sendo cancelado, eu não sei o que fazer, eu não consegui reverter. E aí, esse caso foi um caso bem emblemático, é claro que eu não vou falar quem é a moça, vou preservá-la. E aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu fiz um vídeo com um comentário racista. Eu falei, o que você quer fazer? O que você quer que aconteça? O que você quer O que você quer fazer pra resolver? Você acabou de ser racista, você tá merecendo essa sanção social desse momento. As pessoas vão reagir a um comentário racista, a um comentário canalha, a um comentário criminoso, não tem o que ser feito. Agora, quando é milindre, do tipo, eu tô com fulano de tal e ele não falou LGBTQIA+, ele falou LGBT, nossa, que preconceituoso, não evoluiu. Quando é milindre, quando são pequenos detalhes de uma bolha, cara, a maioria deles dão pra ser contornados. E você não pode deixar seu psicológico ser destruído. Sim, mas eu acho que dependendo do trabalho que você faz, da sua atividade, você tem que ser um pouco mais tranquilo. Concordo plenamente. Tem um amigo meu que é do seu segmento, eu falo pra ele, eu falo assim, você faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Cara, eu não teria coragem de fazer. Dentro eu não teria coragem. Então, cada um é de um jeito. Por exemplo, dentro do meu papel, porque existem duas situações na internet. É que é engraçado porque você é profissional de saúde também. E não é só isso. Existem dois profissionais. Existe o profissional da saúde que está ali, gerando conteúdo, ensinando as pessoas a terem um estilo de vida melhor. E existe uma personalidade do fitness, que carrega um título de embaixador ali do fitness. Essa personalidade requer um padrão comportamental diferente. E não é um padrão comportamental de que você tem que ser uma outra pessoa. Não. É que você tem que tomar muito cuidado com a forma que você acha. Você não pode parar de ser bêbado se arrastando pelos cantos, por exemplo. As pessoas te admiram, crianças te observam, pais de família, mães de família. Eu não posso ficar soltando palavrões o tempo todo. Uma vez um cara virou e falou assim, Renato, você quer falar tudo certinho no Instagram. Não é isso. Quando as pessoas vêm tirar foto comigo, vem o pai, a mãe e a criança. E o pai e a mãe têm o hábito de sentar assistindo na TV os meus vídeos no YouTube. Tá, eu não quero ser o cara que vai ensinar a criança a falar palavrão. Solta de vez em quando, às vezes escapa, às vezes até numa brincadeira legal, mas isso não pode ser minha rotina. E até pior. Então esse padrão de comportamento é isso. Por exemplo, eu não estou criticando quem faz isso, tá? Mas eu nunca tive um patrocínio de marca de hormônio de esteroide. Será que se eu tivesse algum dia um patrocínio de marca de hormônio de esteroide, será que eu seria o maior, eu ganharia o título de maior influenciador fitness do Brasil? Dificilmente. Porque fitness é ligado a wellness, saúde e qualidade de vida. Atleta de fisiculturismo que é alta performance, já é difícil comunicar saúde e qualidade de vida. Se eu tivesse divulgando uma marca de esteroide, mais difícil ainda. Então, eu não estou criticando, eu estou dizendo que são escolhas. Eu escolhi por um caminho e por esse caminho eu tenho que ter muita habilidade com o que eu faço. É como se eu estivesse ocupando um cargo e nesse cargo você tem que ter alguns padrões de comportamento. Um presidente não pode fazer o que ele quer. Existe um preço em tudo isso, entendeu? Um comunicador, por exemplo, você não pode imaginar que um comunicador de TV vai poder fazer o que ele quiser publicamente. Inclusive, eu mesmo, eu não posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, eu não posso aparecer bêbado numa live falando a comunicação do candidato tal foi uma bela de uma merda, foi tudo errado, e isso, e aquilo. É claro que, objetivamente, eu posso. Mas como é que as pessoas, os meus pares, a minha audiência enxergariam uma situação dessa, né? Então, assim, inclusive, nós temos uma formação de copywriting. Copywriter é aquele profissional que escreve, que produz conteúdo. É ele que faz o nome do seu produto, cria a sua campanha. Ele é o grande comunicador da internet, né? O grande escritor. Dentro da nossa formação surgiu um termo. Nós temos o light copy. O que é o light copy? É o copywriting leve. Todo mundo se acostumou com esse copywriting agressivo.
os vídeos agressivos, xingar a audiência, ostentar Colocar demais, medo. ficar sentado em carros caros e dizer que você é rico mesmo, jogar dinheiro, espalhar dinheiro na mesa, tudo muito agressivo. E o que nós fomos observando ao longo do tempo é que, na verdade, os melhores negócios, os mais perenes, os mais sustentáveis, os mais maduros, eles são construídos através de light copy. Ou seja, você não fica atacando outros profissionais da sua área. Você não fica atacando a sua própria audiência. Você foca no seu, em produzir valor, em estar sempre feliz, em estar sempre positivo. Porque, cara, o pessimista, ele tem uma vida muito curta. O pessimista, ele não continua acompanhando ninguém. Quando você cria conteúdo pessimista, o que acontece? Você se rodeia de pessoas pessimistas. Tá sempre xingando os outros, sempre atacando os outros. Quem tá perto? Quem gosta disso. É questão de tempo para que eles ataquem você e vão seguir outra pessoa. Então, ao longo desses anos todos, ao longo de 12 anos, quem que nós na escola percebemos que cresce? Quem tá focado, fazendo seu trabalho, construindo. Recebe a crítica, às vezes responde, às vezes não. Na maioria das vezes não. Continua focando em melhorar. Odiar, hatear, né? Essa palavra que não existe, hatear, consome energia demais, cara. Concordo. Então, você acaba não indo pra frente. Nunca foi o meu perfil. O meu perfil é seguir no meu trabalho.